TV Câmara, Campinas. Senhores presentes, boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador Rodrigo, da Farmadic, que aqui está presente, vereador Jorge, da Farmácia, que também se encontra presente. Nós queria agradecer a presença aqui. Desculpa, nós acabamos me esperando. Esses aqui vão compor a mesa, e esses aqui são as pessoas que acho que vão compor a mesa, se o senhor quiser, e esses aqui são as pessoas. Quem que é esse aqui? Só para agradecer. São diretores sindicais que representam um Ouro Verde, ele é presidente do sindicato, e o outro representa o Cândido Ferreira. Se o senhor quiser compor mesa com eles, pode ser. Tá bom, pode ser. E Pode esses ser. aqui só para agradecer a presença. Tá. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do vereador. Vou chamar ela, vou convidar. Eu queria agradecer a presença da vereadora dessa casa, Mariana Conte, vereador Gustavo Peta, minhas saudações, Solange Leite e Gessilda Modesto, que são membros do Conselho Cidadão, Maria Lúcia Viana e o Dair Pires, diretores do Sim Saúde, todos os ex-funcionários do Hospital Ouro Verde e do Denis Teruia, que é assessor do vereador Carmo. Eu já tenho aqui sentado na mesa o vereador Jorge, da Farmácia, que faz parte da Comissão de Saúde. Temos também aqui o vereador Rodrigo, da Farmadic. E eu queria convidar para que viesse à mesa a presidente do Sim Saúde, que é a Leide Mergatti, que viesse aqui para nos auxiliar. Adriano Mendes Bindella, que também viesse aqui. Queria lembrar também da presença do vereador Carlão. Está bem, rapaz, hein? Obrigada. Está bem, prazer, tudo bom? E eu queria Paulo Sérgio Pereira da Silva, do Hospital Ouro Verde. Está por aí, eu queria que compusesse a mesa. Lembrando de novo, vereador Carlão, que agora há pouco chegou, nossas saudações, vereador. Bem, a pauta de hoje, nós tínhamos confirmado a presença do secretário de Saúde aqui, na nossa reunião, ele confirmou até às 10 horas da manhã de hoje que ele viria, mas nos justificou que ele teve um compromisso emergencial e ele não pôde estar presente. Ele ficou de mandar uma representação aqui e, aparentemente, ainda não chegou. Então, nós vamos dar início, se porventura ele estiver, a representação do secretário vir aqui, nós vamos ouvi-la naquilo que ela saiba e que ela possa responder. Os assuntos aqui vão ser discutidos, são os assuntos gerais, mas nós vamos dar a palavra para as pessoas que estão aqui na mesa e depois, por 2 minutos, para qualquer um de vocês que quiser fazer uma interrogação ou quiser fazer uma colocação. Então, eu queria aqui, antes de mais nada, passar a palavra ao vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Saúde, Paulo Galtério, vereador Jorge, a Leide, presidente do sindicato do Sim Saúde, a todos os presentes. Doutor Paulo, vereador, hoje, infelizmente, nós havíamos já acertado a presença do secretário. Eu tinha um assunto essencialmente afeto à minha região, mas que diz respeito a toda a cidade, que era sobre o Hospital Ouro Verde. Eu já tive presente conversando com a direção do hospital, eu, vereador Felipe Marquesi, vereador Marcos Bernardelli, estivemos lá no hospital, então hoje nós questionaríamos o secretário. Infelizmente, ele não pôde estar presente, mas ainda assim nós vamos debater sobre esse assunto. Bem,
Queria dar a palavra também ao vereador Jorge, da Farmácia, para que tecesse as suas considerações. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Paulo Galtério, cumprimentar meu amigo vereador Rodrigo, da Farmadic, Gustavo Peta, amiga Mariana Conte, Carlão do PT, a Leide, o Adriano e todos aqui presentes. Paulo Galtério, realmente, a gente, infelizmente, não tivemos ninguém aqui para representar a secretaria, para que nós pudéssemos debater alguns assuntos que tá pendente, mas não somente eu, mas acho que o vereador Rodrigo, da Farmadic, também tem vários problemas relacionados, principalmente à falta de medicamentos, e eu acho que seria um bom momento, como seu presidente dessa comissão, para que nós possamos conversar, debater, ver o que realmente está acontecendo, principalmente com a falta de medicamento nos postos de saúde, porque a demanda é grande, a gente tem feito vários requerimentos, vários apontamentos, e, por enquanto, nada ainda foi resolvido. Então, acho que de extrema importância a gente conversar, debater, ver se a gente consegue chegar num consenso, numa solução. Obrigado. Obrigado. Queria lembrar aqui a produção de TV Câmara, se porventura tivesse o microfone, para passar para os demais vereadores, se fosse possível, para que eles pudessem também se manifestar. Aquele vereador Carlão do PT, se quiser se manifestar. Bom, boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Queria, em nome do presidente, cumprimentar todos os integrantes da mesa, mas eu queria ouvir primeiro, antes de me manifestar, mas eu queria também, inicialmente, lamentar que é a terceira vez que a gente faz uma atividade aqui da comissão e o secretário não aparece. Isso é um sinal muito ruim, parece que a saúde em Campinas está uma maravilha, então é lamentável. Tá, ok. Vereadora Mariana, se quiser tecer algumas palavras. Bom, primeiro cumprimentar a mesa, cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Paulo Galtério, todos os vereadores, o pessoal do Sindsaúde, né, representantes aí do Sindsaúde, cumprimentar aqui o pessoal, né, as trabalhadoras e os trabalhadores demitidos e que não receberam os seus direitos, mas eu faço coro com o vereador Carlão. Eu acredito que seria importante a gente ouvir, primeiramente, para depois tecer considerações, né? Então, eu acho que o assunto é gravíssimo, impacta a vida de muita gente. Acho um absurdo, lamento que o secretário não esteja presente, mas eu acho que seria importante a gente ouvir primeiro as considerações e para depois comentar. Vereador Gustavo, se quiser. Bom, gente, boa tarde aos integrantes da Comissão de Saúde, vereador Paulo Galtério, Jorge da Farmácia. Queria cumprimentar também os representantes do Sindicato de Saúde. O que eu gostaria assim, de dizer rapidamente, e cumprimentar todos que vieram aqui participar dessa audiência pública. Nós até fizemos recentemente, vereador Rodrigo, um debate público também sobre o tema. E a Secretaria de Saúde não mandou representantes. O secretário não esteve e ninguém da secretaria esteve. Eu acho que deve ter alguma coisa mais importante relacionada à saúde que esteja acontecendo no município, mais importante do que o Hospital Ouro Verde, que atende 100 mil pessoas, que hoje vive uma greve dos médicos residentes, que faltam insumos básicos, que os seus funcionários não têm os seus direitos recolhidos, como prevê a nossa legislação. Deve ter algo mais importante relacionado à saúde no município acontecendo em Campinas nesse momento, com certeza, né? A greve dos médicos residentes no Ouro Verde hoje deve ser, o 10º assunto mais importante hoje relacionado à pasta de saúde na cidade. Realmente é lamentável essa situação. É uma crise sem precedentes na história desse hospital, que envolve usuários, que envolve funcionários, que envolve os servidores, né, que envolve a comunidade aqui representada por vários integrantes dos conselhos, tanto de saúde como os conselhos de representação da população. Então,
eu não sei a que ponto precisa chegar para virar a principal pauta da cidade, né? Na verdade, a pauta é tão importante que talvez o prefeito tivesse que estar aqui, mas, evidentemente, no mínimo, o secretário de Saúde. Então, nesse primeiro momento, lamentar e repudiar a ausência da Secretaria de Saúde nesse debate público da comissão. Muito obrigado, vereador Gustavo. Eu queria passar a palavra agora à presidente do sindicato, a Leide, para que ela pudesse esclarecer para nós. Então, o vereador, lembrando aqui que o vereador aí da farmácia está com problema de saúde e não pode estar presente na comissão, mas é presença constante aqui. Eu vou abrir a palavra para a presidente do sindicato, a Leide, para que ela conte aí como que está a situação, segundo a visão dos trabalhadores lá no Ouro Verde. Bom, primeiramente, boa tarde, Paulo. Boa tarde aí pela gentileza, né, de acatar o nosso pedido também e acrescer a pauta que era Ouro Verde, a questão PUC, né, que faz parte desse conglomerado de saúde do município, e não menos o Cândido Ferreira também, que sem ele, se a situação já é ruim, né, só quem tem pacientes da ordem que o Cândido trata sabe dos problemas que eu estou falando, né? Leide, só uma gentileza, só para lembrar aqui, antes de você, porque você vai estendendo a sua palavra, só queria lembrar aqui que nessa comissão, o vereador Gustavo e demais vereadores, nós discutimos também, debatemos uma questão do Boldrini da Leo Ginásio, e nós tivemos uma resposta positiva, porque da Câmara a coisa se abriu, nós mandamos ofício para vários órgãos aqui, né, essa comissão, e, por fim, a Justiça bloqueou a compra do medicamento que o Ministério da Saúde queria que as crianças tomassem. A diretora do Boldrini esteve aqui, fez as colocações dela, assim como nós estamos dando oportunidade para vocês hoje, para os trabalhadores, para o sindicato, né? Então, vamos torcer também para que a gente consiga o mesmo êxito que nós tivemos lá com a medicação, Rodrigo. Tá? Então, mas você pode continuar. Ok. Penso que o caminho é esse mesmo, né? A presença dos trabalhadores, meus colegas diretores aqui do sindicato, cumprimentar a Giane também, que representa a PUC, né? A gestão da PUC, enfim, todos os presentes, né? Minhas companheiras que estão demitidas e, infelizmente, numa situação que procura o sindicato, dizer a elas para procurar justiça, no mínimo, seria uma irresponsabilidade, até porque a justiça não faz justiça também, a Justiça do Trabalho esqueceu que o tempo determina a vida das pessoas, e nós que trabalhamos na área de saúde sabemos disso. Carlão, né, que nós encontramos na rua muitas vezes fazendo campanha, Mariana Conte, que tem feito um trabalho junto ao pessoal do Cândido Ferreira, a gente reconhece o trabalho de cada vereador, isso que é importante. O Peta, que esteve conosco na questão do Ouro Verde, já não uma vez só, não só visitando, mas na trincheira mesmo, né? E, às vezes, eu tenho me perguntado, quando sai a lista dos vereadores eleitos, né? Por que pessoas representantes de farmácia, que têm um trabalho junto à comunidade, como meu companheiro Jorge, né, são eleitos, né? E também o vereador Rodrigo. Porque, no fundo, nós procuramos, no balcão da farmácia, a solução para os nossos problemas. A população o faz, né? Dado a inacessibilidade, né, da área de saúde, no que diz respeito ao atendimento à população, a gente se socorre do primeiro que a gente acha. E, quando ainda acha uma pessoa que tem, né, qualidade naquilo que faz, mesmo no balcão da farmácia, sabe o que pode ser usado ou não, pode não estar fazendo isso da melhor maneira, mas é o possível naquele momento, porque entre deixar sair com dor e ajudar a pessoa, às vezes com uma amostra grátis, porque isso eu já tenho visto, e muitas vezes eu frequentei, olho no balcão da farmácia, a pessoa procurando a amostra grátis e alguém socorre a população, né? Então, pessoal, eu não diria que isso é o caos do caos. Né? Porque, quando se demite um trabalhador que serviu durante anos, como serviram dentro do Ouro Verde, dentro da PUC, dentro do Cândido Ferreira, a PUC menos, porque eu diria que, apesar do corte de verba anunciado na PUC, a PUC, até esse momento, não deixou de cumprir com seus deveres trabalhistas. Mas eu tenho entendido um pouco essa lógica e conversado muito com os gestores, e é isso que é importante, não menos com o prefeito e não menos com o secretário, eles correm da gente, é diferente. Né? Não é que nós não os procuramos. A dificuldade que vocês têm de trazê-los ou de conversar é a mesma. Mas eu imagino que um vereador ou que um sindicato são pessoas, né, que foram eleitos para representar os segmentos da sociedade, mais ainda a Câmara.
né? Podemos imputar à Câmara um monte de defeitos, mas sem as qualidades também. Ela foi eleita. E, como tal, deve representar a sociedade junto ao poder, né? Tem que dialogar com o poder executivo. E não é a última coisa que se consegue nesse município hoje, é diálogo, né? Que a solução não virá fácil, porque tudo depende de dinheiro, né? E é onde está morando o principal problema, a gente só ouve cortes. Vai cortar aqui, vai cortar ali, vai cortar 600 mil reais de corte no Cândido Ferreira, é decretar a morte do Cândido, porque já está estrangulado faz tempo, né? Há muito nós enfrentamos muitos natais na porta do Cândido Ferreira sem pagamento desse terceiro salário. Está aí o João de Fátima, né? Está aqui o Adriano, que é funcionário do Cândido Ferreira também, né? E quem não conhece a luta do Paulo, né? Ele é briguento, como eu, né? A gente faz barulho mesmo, mas é o seguinte, ser briguento na causa que a gente assume, eu não vejo problema nenhum, né? O que precisa é se ter respeito pelas pessoas dentro da sociedade, né? Que é o que nós estamos vendo aqui na Câmara hoje, respeito. Olha, nós não entendemos do assunto, quero ouvir primeiro, mas eu vou buscar a solução. Isso aconteceu em Valinhos, recentemente. Em janeiro, quando nós acordamos, dia 9 de janeiro, sem pagamento, sem nada. Estava mudando o prefeito. E, por azar dele, ele me atendeu. Através de um vereador, ele resolveu atender o sindicato. Ele disse que eu não podia falar nada por 1h30. Pasmem. Imagina eu sem falar 1h30. Fiquei pensando antes de mais nada se eu saio da sala ou se eu aguento ele. Mas eu resolvi aguentar, ouvi-lo, né? Depois de 1h30, eu fiz uma pergunta que a imprensa trouxe à tona. Por que o senhor assumiu? O senhor é médico da Santa Casa. O senhor sabe dos problemas e se tornou prefeito. Porque eu só quero fazer uma pergunta, não vou fazer nada dos números que o senhor me apresentou, porque são seus números, né? Por que o senhor assumiu? E eu vou deixar essa mesma pergunta para o secretário de Saúde aqui em Campinas. Ele é médico, conceituado, renomado. Como ele não sabe dos problemas de saúde do município? Né? Como ele não sabe que, possivelmente, a PUC terá grandes problemas com o Corte de Verbas? Como ele não sabe que o Cândido Ferreira terá problemas? Já tem. E terá muito mais pela frente. E como ele não sabe que a gestora do Ouro Verde, apesar de ausente, eu não gosto de falar dos ausentes, mas que não tinha capacidade financeira para fazer a gestão do Ouro Verde. Não foi falta desse sindicato alertar. Nós brigamos, está aí as companheiras, que nós fazíamos um maior bafafá lá dentro, montamos barraca, ficamos 43 dias com a barraca montada lá, né? Fizemos greve, fizemos barulho, fizemos anarquia, tudo que vocês quiserem, só não deixamos de atender. Fizemos todo o barulho que podia ser feito, mas não deixamos de atender a população. Não são os trabalhadores de saúde que, apesar de muitas vezes fazerem greve, deixam de atender. Precarizam o atendimento, isso é verdade, quando a gente para. Mas nós somos irresponsáveis e não deixamos de atender. E o que nós estamos vendo hoje na cidade é uma irresponsabilidade com as pessoas, né? Quando consegue, né, colocar dentro do hospital, pela interferência do A ou do B, ou porque chegou na vez da fila dele, aí não tem fralda. Quantas vezes eu chego domingo em hospital e os pacientes não tomaram um banho? Eu estou falando do Ouro Verde. Não tem gente para dar banho. Lamentavelmente, nos últimos dias, eu tive uma amiga querida minha, e eu pedi para trocá-la. Mas, quando eu vi que não dava para fazer, eu chamei a enfermagem. E a enfermagem disse, Leide, você quer que eu faça o quê? Dê medicamento ou troque? E eu, como fiz esse mesmo silêncio que eu estou fazendo agora, eu preferi que eles continuassem dando medicamento. Porque não tinha gente dentro do Ouro Verde para atender as pessoas. De uma maneira decente, respeitosa. Porque uma idosa que está com fralda, roupa suja, um conjunto de médicos atendendo e cheirando do corredor até onde eu localizei ela, não é humano, né? Você fala, mas, Leide, toca porque toca nas pessoas que você conhece? Toca em todas as pessoas que eu conhecendo ou não. São seres humanos que precisam ser respeitados, Paulo. Senhores vereadores, senhores têm poder. Né? Não dá para desconhecer o poder que um vereador tem, que um sindicato também tem. Então, eu acho que tem que chamar esse secretário à responsabilidade e o prefeito junto. Porque anuncia que vai passar 20 milhões para a saúde. Depois a gente descobre que não era bem assim. Então, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente fala e com a atitude que a gente toma. Né? Porque as pessoas precisam de cuidados. Né? E os meus companheiros e companheiras precisam de dinheiro para sobreviver. É fruto do trabalho que eles prestaram no hospital, estão sem rescisão do contrato de trabalho. Nem para se servir do seguro-desemprego eles podem, porque não é feito o termo rescisório.
Ah, mas o sindicato podia bater o carimbo. O dia que bater o carimbo, pessoal, aí vocês estão mortos, porque o sindicato tem que fechar. Né? Sindicato que bate carimbo não presta para nada, na minha opinião. Então, não é nesse sindicato que, às vezes, vocês vão... Mas, Leide, resolve o problema para mim. Não tem como. Porque a hora que nós acostarmos o carimbo na sua rescisão, você só vai receber o seguro-desemprego. Mas não é isso que você tem para receber. Porque hoje, o Ouro Verde, você quer deposito fundo de garantia. E conversando com um representante da prefeitura, de alto escalão, muito ligado ao secretário, mas o fundo de garantia só é direito quando sai. Eu falei, olha, eu não vou responder para o senhor, que o senhor acho que deve conhecer a lei. Né? Mas tem outras situações do qual o fundo de garantia também é útil. Né? No abatimento da prestação da casa própria, e tantas outras situações que nós, como trabalhadores, podemos usar. Não é muito diferente do Cândido Ferreira. Né? Que a situação não é muito... Aliás, não é nem um pouco diferente. Que lá, o recurso que chega ou atende o paciente, ou paga todos os trabalhadores. Então, Paulo, eu diria o seguinte, por que nós estamos aqui insistindo no tema? De que nós precisamos, e aí nós, não é só a Câmara, né? O sindicato que está à disposição, e aqui nós temos um conjunto de diretores, e a gente, quando vai para a rua, a gente vai para a rua em conjunto. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar na solução desse problema. Porque o que não pode, nem a população pode esperar mais, e nem tampouco os trabalhadores que trabalharam e não sequer foram respeitados, né? No seu momento mais crítico, que é no momento que ele é demitido. No momento de desemprego, né, acelerado como nós estamos vivendo, deixar de receber seus direitos é, no mínimo, né, deixar de levar comida para casa. Né? E os que estão lá dentro, uma total insegurança. E não é diferente na PUC, porque é evidente, quando o superintendente da PUC, doutor Antônio Celso, fala que, olha, possivelmente haverá demissão, um corte de quase 25 milhões no orçamento da PUC vai, evidentemente, até o final do ano, estrangular a PUC a ponto dela ter que processar a demissão em massa. É óbvio. Nós não precisamos olhar muito longe para entender isso. Então, de pronto, eu quero agradecer e dizer que nós estamos disponíveis para aquilo que os senhores vereadores decidirem que nós podemos ajudar, porque o problema de vocês é o nosso também, é o da população e a adoção dos trabalhadores. É isso que eu queria deixar bem explícito aqui, que não é uma questão partidária, é uma questão necessária e de necessidade imperiosa da população. É a cura e a necessidade de um atendimento adequado para os cidadãos e, consequentemente, para os trabalhadores. Muito obrigado, Leide. Eu queria convidar aqui a Ivanilde Ribeiro, se pudesse sentar até a mesa, que ela é diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, que hoje vem representar o secretário Carmen. Quero só lembrar aqui, gente, muitas das vezes... às vezes, a assessoria do secretário tem até um pouco mais de profundidade de conhecimento. Eu tenho certeza, Ivanilde, que você conhece esse assunto do Ouro Verde com profundidade. O secretário Malgrado não esteja presente aqui, senhores vereadores, vereador Gustavo, vereador Mariano, vereador Carnão e demais vereadores Leide, eu tenho certeza que a Ivanilde vai dar as respostas, né, com a propriedade que o secretário daria aqui. Nós temos certeza disso. E eu vou fazer alguma interrogação, Ivanilde, depois eu passo para os demais vereadores para complementarem o meu trabalho. Aí se você puder até complementar a minha fala, eu acho que vai ser importante. Nós tivemos uma reunião no sindicato, inclusive com os representantes do Hospital Ouro Verde, e lá o que passaram para nós foi o seguinte, que a prefeitura não pode cumprir o contrato com o Ouro Verde, porque, quanto da abertura do edital, tá, não constava a questão da demissão dos funcionários que iam ser admitidos, né, pela Vitale. Né? Então, o grande problema é esse hoje, que os funcionários que trabalhavam para outra empresa, tá? A Vitale não está assumindo essas responsabilidades. Você teria condição de esclarecer para nós isso? Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o convite e justificar a ausência do Dr. Carmen. Ele se encontra em Brasília,
conseguindo recursos para habilitar uma série de serviços, dentre eles o Centro de Queimados, serviços que a gente já implantou no município e ainda não recebe recursos do governo federal para o seu custeio. E ele me pediu que me fizesse presente, porque é o departamento que está à frente da gestão dos convênios e do contrato em gestão, o contrato de gestão que está em pauta do Hospital Ouro Verde, formalizado com a Vitale. E, então, só para explanar rapidamente, o Hospital Ouro Verde ele é solo público e a gente tinha alguns apontamentos dos quais diziam que não poderíamos haver mais convênio, é uma modalidade jurídica, deveríamos ter um contrato de gestão. Em 2015, a Prefeitura Municipal de Campinas ela monta a Lei 101, na qual ela possibilita, a partir de então, contratar entidades para vir fazer gestão de serviços, não só na área da saúde, fazer gestão de serviços na prefeitura como um todo, área de educação, área da assistência social. E este contrato é o primeiro contrato de gestão da Secretaria de Saúde. O Hospital Ouro Verde, até então, ele era gerido pela SPDM, desde o seu nascimento em 2008, através de convênio, e, a partir de então, a gente fez um chamamento. O chamamento é, na verdade, a gente vai publicizar a necessidade do município. E resultou vencedora a OS Vitale. Neste chamamento, ela tinha a obrigação de apresentar uma planilha na qual ela demonstra quanto ia custar a totalidade de serviços que o Ouro Verde hoje tem capacidade de produção. E esta planilha dela, nesta planilha, de fato, não constava recursos para subrogação. Subrogação essa de que, ao chegar, a Vitale encontrou uma situação de férias, de banco de horas, e ela nos relatou essa situação, e a gente submeteu à SPDM para ela convalidar essa informação. E a SPDM, de fato, ela reiterou. Ela disse que deixou essa situação de férias e banco de horas. Situação essa, hoje, já muito pacificada dentro da prefeitura, de reconhecimento de que isto é devido ao S Vitale, ao mesmo tempo que a gente está cobrando da SPDM, uma vez que ela já recebeu recursos para dar conta dessas despesas. Tá? De fato, a subrogação com essas despesas e demissões não estavam amparadas no contrato de gestão. Ao longo desse tempo, a Vitale ela se organizou, apresentou isso para a prefeitura, e, na última sexta-feira, houve uma reunião envolvendo a chefia de gabinete do senhor prefeito, o secretário de Saúde, o secretário de Assuntos Jurídicos, na qual finalizamos que nós vamos produzir um instrumento que vá aditar orçamento, parte orçamentária e financeira, para suportar essas despesas. Tá ok. Leide, tem alguma interrogação para ela? De que ordem que é essa suplementação? Essa suplementação, com relação a férias e e banco de horas, por volta de 9.700.000. Eles estavam finalizando esses valores. Demissões, ao redor de 3 milhões. E tem algumas outras despesas que eles estão fechando e vão encaminhar para a Secretaria de Saúde para que a gente convalide isso e vá fazendo os repasses à medida da apresentação dessas despesas. Sim, aí tem uma pergunta que eles estão fazendo e eu só vou repassar. Para quando está previsto aquilo que já é reconhecido? Porque nós temos aí um conjunto de pessoas, são mais de 40 funcionários, que foram demitidos e não receberam. Já passa 2 meses essa conversa. 3 já, né? Passou. Eu já perdi a conta, tá? Desculpa. Né? Mas já se foram 3 meses nessa conversa. Aí você olha, não, mas para a Vitale a gente repassa corretamente. Só que ela teve que fazer frente às despesas que ficaram acumuladas. Consequentemente, ela compra medicamento ou ela paga quem ela demitiu. Portanto, a pergunta é, quando isso se dará?
esse repasse vai se dar à medida que se formalize um instrumento e tenha toda a parte orçamentária e financeira para poder fazer o repasse. Eu consigo precisar isso através da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de Finanças e posso enviar essa informação aqui à Câmara desses repasses e das datas previstas para que eles aconteçam. Entendi. O vereador Jorge, tem alguma interrogação? Não, eu não tenho, não, Ivanildo. Seja bem-vindo aqui na Câmara Municipal. Seria bom, realmente, depois, se você tivesse essa planilha, você passasse para o presidente, para que ele pudesse também, que ele é muito cobrado, para que ele pudesse repassar ao pessoal. Obrigado, Ivanildo. Ok. O vereador Rodrigo. Boa tarde, Ivanildo. Também é no mesmo sentido, por conta de que eu tenho também alguns trabalhadores que me questionaram, que foram desligados desde o dia 19 de junho. Então, esse instrumento, se ele demorar, não sei, mais um mês ou mais quanto tempo, eles estão sem receber os direitos, então eu tenho sido questionado sobre isso. Ok, acho que esse cronograma do pagamento, e aqui se refere cada despesa, penso que muito tranquilo de repassar essa informação à Câmara, até porque todos esses pagamentos são públicos e não vejo problema algum em informá-los das datas. Ok. Vereador Gustavo, puder levar o microfone para ele? Bom, Ivanildo, na verdade, assim, o que nos preocupa muito, primeiro que realmente, como a senhora mesmo colocou, trata-se de uma primeira experiência que comprova a fragilidade e, vamos dizer assim, as consequências negativas para o serviço público de uma gestão feita por uma organização social. Mas essa é a minha visão, certo? Porque a primeira experiência nos leva a uma situação sem precedentes na história do Hospital Ouro Verde. Nós nunca vivemos uma situação assim. Não só por conta dos direitos trabalhistas que estão sendo desrespeitados, como muito bem falou a presidenta Leide aqui, mas também pela situação do hospital. O hospital vive uma precariedade total. Veja, a informação que nós temos é que, por exemplo, um exemplo, roupa de cama no hospital é trocada hoje de 72 horas em 72 horas, independente do que aconteça dentro do leito do hospital. Pode ter perigo ali de infecção, de 72 horas para trocar a roupa de cama do hospital. Falta de insumos básicos em alguns períodos. Alguns períodos passam assim a semana, e aí você vai questionar quem tem a responsabilidade da gestão, que é a organização social, e ela responsabiliza diretamente a administração. Não tem nem, inclusive, vamos dizer assim, melindre com isso. A organização social Vitale, quando questionada, e eu estive lá no hospital questionando diretamente eles responsabilizam a prefeitura. E responsabilizam a prefeitura como? Dizem que a prefeitura não fez a previsão que deveria ter sido feita da subrogação no momento do edital. Então, meu primeiro questionamento é esse. Por que não foi feito? Já se sabia desse problema, se caso houvesse a troca da organização para fazer a gestão pública. Haveria o problema da transferência dos funcionários e, portanto, alguém teria que se responsabilizar pelos seus direitos em caso de rescisão. Porque no contrato com a entidade anterior, era claro que, em caso de término de contrato, a responsabilidade do passivo trabalhista seria da prefeitura, não seria da entidade anterior, tanto que ninguém questiona a entidade anterior desse passivo. Isso foi passado diretamente para a Vitale. Por que isso não foi previsto? Então, eles responsabilizam a prefeitura diretamente por isso.
Então, essa é uma pergunta. E a segunda, que é o seguinte: por que os outros gastos básicos, que não dizem respeito a essa subrogação ao passivo trabalhista, não estão ocorrendo como deveriam ocorrer? Pela informação que eu tenho, não há atraso nos repasses ordinários da Prefeitura para a organização social, né? Mas por que ela, então, não está dando conta do básico? Por que há uma diminuição no número de funcionários, né? Então, são essas questões que a gente gostaria de colocar, porque são questões que os usuários, os conselheiros de saúde, os funcionários têm trazido aqui à casa e ao conjunto dos representantes aqui de Campinas. Eu acho que cabe um esclarecimento aqui, que ainda que seja o nosso primeiro contrato de gestão, e há muita razão nisso, a Secretaria de Saúde ela buscou referência com a Secretaria de Estado. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ela faz esse movimento de contrato de gestão desde 96, que ela tem uma legislação que ampara esses contratos de gestão. E, por óbvio, como no nosso primeiro contrato, a referência era Secretaria de Estado. E nenhum chamamento da Secretaria de Estado também consta a subrogação de empregados. A Secretaria de Estado ela tem um entendimento de que essas despesas ela suporta com orçamento próprio. Então, no chamamento, acho que talvez a gente possa buscar como referência outros estados do país, que não só São Paulo, não visualizei nenhum constando já no chamamento despesas orçadas de subrogação. Posso pesquisar. E essas despesas são reconhecidas a posteriori e elas são formalizados um ajuste para suportar essas despesas. Então, isto não é o mote, o objeto do chamamento é para realizar ações de custeio de saúde. É esse o objeto. Ele não tem por objeto subrogação de emprego. Penso que a área jurídica poderia colocar isso de forma melhor do que eu, enquanto gestão da saúde, que entende de todas essas questões trabalhistas, mas a nossa sinalização foi o tempo todo de que quem ganhasse o certame absorvesse toda a equipe, todo o corpo técnico, porque não haveria solução de continuidade, não haveria. Você não fecha o hospital e aí você demite todo mundo, contrata novos profissionais. Isso foi feito com o hospital funcionando. Então, tinham cirurgias, atendimentos que já estavam agendando. A Secretaria de Saúde endossou que esses funcionários persistissem. Eles já conheciam todas as rotinas do serviço, eles já estavam integrados. Então, o nosso desejo e a nossa sinalização foi pela não demissão do corpo técnico, pela permanência desse corpo técnico, que, no nosso entendimento, estava qualificado para continuar dando seguimento à assistência. Eu entendo que essa questão jurídica, financeira, ela está nos tempos aí. Penso que já está definido, já está equacionado, já está pacificado que esse recurso é devido e está se fechando essas questões jurídicas, financeiras que eu acabei de relatar aqui. Penso que não cabe mais dúvida de que isso é devido pela Prefeitura Municipal de Campinas à OS Vitale, que é a atual gestora desse hospital. Okay. Vereadora Mariana. Se, como a senhora disse claramente, que as experiências do governo do Estado e de outras administrações é que a subrogação não fica prevista no chamamento público e é, portanto, de responsabilidade direta da administração pública, por que se demorou tanto para resolver o problema? Por que nós estamos passando aí meses e meses com a Prefeitura dizendo que a responsabilidade era da organização social e a organização social responsabilizando diretamente a Prefeitura? E agora a informação que chega aqui ao debate público é que não há dúvidas que a responsabilidade é da Prefeitura, do ponto de vista do financiamento disso. E agora vocês ainda estão estudando o ajuste jurídico para se resolver o problema. Então,
a coisa ainda vai se arrastar por meses, até que o pagamento seja feito efetivamente e os funcionários recebam os seus direitos. Agora, isso já poderia ter sido previsto lá no começo do convênio. Não tem dúvida, eu não estou responsabilizando ninguém diretamente. O problema da administração pública como um todo. Há um problema grave de gestão em que a consequência disso é a situação que nós estamos vivendo agora. Mas é só um comentário sobre o problema. Bom, boa tarde, Vanilde. Rapidamente, só alguns comentários. A gente está numa situação muito grave, né? Essa situação que hoje passa esses trabalhadores e essas trabalhadoras do Hospital Ouro Verde é o tema principal aqui do debate, mas nós estamos com inúmeros problemas na gestão e na política de saúde aqui no município, né? A Leide comentou. Inclusive, são os problemas, né? Porque tem um problema no Hospital Ouro Verde, tem um problema no Hospital Mário Gatti, tem um problema no centro de saúde. Aí vai gerando uma bola de neve que vai isso sobrecarrega o Hospital da Unicamp. Então, nós temos aí uma situação gravíssima dos serviços públicos, em especial o serviço de saúde, que é um dos serviços que mais afeta a vida da população. Então, eu acredito que a administração precisa, em primeiro lugar, reconhecer esses problemas, porque parece, e todas as declarações do prefeito, né, e do secretário de Saúde, é como se a prefeitura não tivesse responsabilidade, como se a responsabilização desses problemas são sempre dirigidos para a administração tal, foi um convênio tal, foi tal fornecedor que não está fornecendo remédio. Então, eu acredito que a primeira coisa é que a gente precisa tratar com mais seriedade e transparência, porque o reconhecimento dessa crise que está acontecendo no sistema de saúde, ele é o primeiro passo. E aí, eu acredito que é fundamental a gente refletir exatamente sobre esse modelo que foi implantado no Hospital Ouro Verde, porque você comentou que isso foi feito com referência a contratos que são realizados pela Secretaria do Estado, com as OS. E aí eu gostaria de comentar que houve uma CPI na Assembleia Legislativa, no ano de a partir de 2006, 2007, que inclusive, foi chamada a CPI das OS, que fez um pente fino nos contratos de gestão com as OS na área da saúde e apontou inúmeras questões. Então, várias irregularidades, comparação de qualidade da gestão dos hospitais que eram geridos em regime próprio com os hospitais geridos por OS, no quais os hospitais geridos por OS tinham índices de qualidade muito aquém. E uma das principais questões foi exatamente a questão dos direitos trabalhistas dos trabalhadores que atuavam nesses hospitais. Então, isso é conhecido da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, de que a contratação via OS, esse regime, esse modelo de gestão, é um modelo que impacta a vida dos trabalhadores e que são muito recorrentes os casos em que as OS não se responsabilizam, em que a OS não paga FGTS, não paga férias e tudo mais, e aí entra numa briga judicial na Justiça do Trabalho, que demora anos, e no qual o trabalhador sai perdendo, porque se você o tempo favorece quem está devendo os direitos trabalhistas e prejudica os trabalhadores. Então, se entra na Justiça do Trabalho, isso já está prejudicando os trabalhadores. É uma contenda que os trabalhadores já estão em prejuízo. E houve um debate aqui na cidade que era qual era o modelo de gestão do hospital. Houve um debate, inclusive, que foi feito no Conselho de Saúde, que o modelo deveria ser autarquia. E houve uma experiência com a SPDM
que a SPDM, quando ela termina a gestão com a prefeitura, com denúncias de corrupção, com TAC com o Ministério Público. Então, eu acho que é importante a gente resgatar esse histórico, porque assim, são opções políticas que são feitas aqui no município, né? A senhora mencionou, em 2015, a lei das OS. Então, eu acredito que, se essa lei e esse modelo de gestão abre essa brecha, né, de que que abre uma brecha para que as empresas não se responsabilizem sobre os direitos trabalhistas, isso é muito sério. Isso é muito sério e que a gente tem que questionar esse modelo. Então, eu acredito que isso fica, além de resolver o problema, faço coro com o vereador Gustavo Peta, eu acredito que essa questão está atrasada, né? Se não existe dúvida sobre de que esse passivo de responsabilidade da gestão municipal, por que demorou tanto? Eu concordo, né? E eu acredito que isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque a gente está discutindo a vida de várias pessoas. Agora, isso também tem que ser experiência acumulada enquanto experiência de gestão, porque é esse modelo que está se estendendo para os outros serviços, como, por exemplo, o Hospital Mário Gatti, com a terceirização da farmácia, com a terceirização da rouparia, com a terceirização da alimentação. Então, eu acredito que isso é importante. E isso traz também a discussão sobre como que vai ficar a saúde aqui na cidade de Campinas. Porque isso afeta diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras que não estão recebendo que não receberam os seus direitos trabalhistas, mas afeta o conjunto da população e afeta inúmeros trabalhadores do serviço de saúde que também estão correndo risco. A gente está aí com os trabalhadores do Cândido Ferreira, que conseguiram uma garantia até o final do ano de que não perderão seus empregos, mas essa garantia vai até quando? E aí a gente entra no debate sobre o orçamento da cidade, que foram feitas, opções políticas têm sido feitas aqui na cidade de Campinas, que impactam o orçamento da cidade. Para mencionar algumas, existe uma crise na área da saúde, mas o aumento do subsídio dos transportes foi tranquilo. Para isso, não tinha crise. Ou foi a política do refis, do refinanciamento, que é feito ano após ano, refinanciamento de dívidas. E aí eu encaminhei um requerimento de informação para a prefeitura sobre as dívidas do município, e os 100 maiores devedores do município devem mais de 4 bilhões para a prefeitura. 4 bilhões é 75% do orçamento anual. Isso é muito dinheiro. E a prefeitura fica refinanciando as dívidas. Então, eu acredito que a gente precisa solucionar o quanto antes esse problema. Agora, também acredito que nós estamos entrando num período em que é necessário que a gestão municipal faça um debate mais transparente sobre a situação, que avalie as opções políticas que foram tomadas, do modelo adotado, o modelo de terceirização via OS. E eu acredito que a gente precisa combater esse modelo e fazer um debate mais sério e transparente com a população sobre o orçamento municipal. Porque não adianta tirar o corpo fora e falar que é a crise. A crise, diante do período de crise, existem opções políticas que têm que ser tomadas. E a prefeitura optou e tem optado por políticas, inclusive orçamentárias, que, na minha opinião, são desastrosas. Era isso que eu queria dizer. Queria passar a palavra para o vereador Carlão. Bom, eu não quero ser repetitivo, mas não dá para deixar de trazer aqui uma lembrança que nós chamamos a atenção quando foi pautado a aprovação desse projeto aqui nessa casa. A gente, inclusive, se mobilizou, vários trabalhadores nos acusando de que nós queríamos tirar o emprego de quem ia ser contratado pelas OS. Lotou o plenário e nós fomos muito vaiados. Quem era contrário a esse tipo de gestão. Porque o que nós dizíamos, além de não concordar, continuamos sendo contrários a esse tipo de gestão, nós comparamos isso, quem conhece um pouco a Constituição Civil, aquelas gatas que vêm trabalhar, aqueles gatos que vêm trabalhar na construção civil, deixa o rastro
de destruição, que é a condição de trabalho, a situação de saúde dos trabalhadores, não paga ninguém, depois tem que correr na justiça e fica 10 anos na justiça. Só que isso não acontece com as empresas de transporte, como a Mariana disse, porque quando as empresas de transporte querem receber, eles provocam a greve, e no outro dia a prefeitura arruma dinheiro. Agora, por que os trabalhadores aqui da saúde vão ficar, já estão há 90 dias e não sabemos quando vão receber? Nós não podemos aceitar essa situação, porque é uma situação que reflete diretamente no atendimento à população, quando os trabalhadores são maltratados, quando os trabalhadores não são reconhecidos os seus direitos, daqueles que estão sendo demitidos, e a valorização daqueles que continuam. Então, nós, quando essa Lei 101 veio aqui para essa casa, nós votamos ao contrário, denunciamos e tentamos, inclusive, emendar naquilo que era necessário, amarrar as condições e a segurança dos trabalhadores para que não acontecesse o que aconteceu hoje. Mas está feito, mas nós não podemos nos calar, senhor presidente. Eu penso que nós temos que buscar, reforçar aquilo. Com certeza, o sindicato já tomou algumas iniciativas do ponto de vista jurídico, mas eu penso que os trabalhadores, junto com esta casa, têm que cumprir o papel, além da institucional, o papel da mobilização, porque isso não vai acontecer só com vocês, não. Porque os outros serviços que estão sendo gestados da mesma forma, na cultura, na assistência, nós temos recebido denúncias de corte de verba também na área de assistência social. Então, nós vamos ter várias entidades, vários outros contratos que vão pelo mesmo caminho. Então, nós temos que se juntar para enfrentar a situação, fazer acampamento na porta da prefeitura, porque a tendência é não cumprir aquilo que foi prometido. Então, eu penso que nós, aqui na Câmara, enquanto parlamentar, nós precisamos reforçar, cobrar da prefeitura, exigir que o prefeito faça a mesma coisa que é feito com o sistema de transporte, que, quando eles querem receber, em 24 horas se arruma dinheiro. Nós temos que lutar para isso. E nós precisamos. Para fazer isso, não vai depender só de nós, vereadores, e nem da Justiça, porque a Justiça, nós sabemos, ela vai fazendo um TAC, hoje faz um TAC amanhã, faz um TAC depois da manhã, e a gente é que vai pagar essa conta. Porque nós, trabalhadores, quando a gente está devendo alguma coisa nas lojas, as lojas botam a gente no SPC. Elas impedem, inclusive, de você poder achar um outro emprego, porque você está com o nome no SPC, as empresas não contratam. Então, nós temos que exigir esse direito, não só nas frentes institucional, mas também na mobilização, e, nesse sentido, quero que vocês contem com nós, vereadores. Nós vamos tentar sensibilizar os outros colegas que não estão aqui hoje, para que a gente pressione a administração a cumprir isso. Tá bom. Eu queria passar a palavra agora para o Paulo Sérgio Pereira da Silva, que é dirigente sindical e trabalhador do Hospital Ouro Verde. Boa tarde, nobres amigos. Boa tarde ao Paulo. Em nome do Paulo, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, meus companheiros de trabalho de luta, de anos junto. Tem algumas coisas que a gente ouve e a gente tem que dar um reprise, porque senão parece que nós, o sindicato, nós, trabalhadores, somos, sei lá, ou desatentos, ou não fazemos aquilo que foi nos dado direito. Eu vou lembrar aqui algumas coisas, e meus companheiros de trabalho aí, o sindicato, meus amigos aqui, e alguns vereadores vão se lembrar. No chamamento público lançado para esse convênio, quando lançou o chamamento público, o Sim Saúde, junto com os trabalhadores, fez uma mobilização na frente do hospital, chamamos a comissão de saúde que estava avaliando aquele momento, chamamos o secretário de saúde, fizemos oficial, aliás, e avisamos a eles
que não havia chamamento, não havia previsão de subrogação dentro do chamamento público. Tivemos 4 reuniões, a presidente, eu, os amigos diretores, os trabalhadores do Ouro Verde, dentro da Secretaria de Saúde, antes de fechar o certame do chamamento público, junto com a comissão, na qual a companheira estava fazendo parte, falando para eles que o chamamento público não previa a subrogação. Isso no primeiro instante. Passou o primeiro certame, a Vitale Saúde ganhou. O Sim Saúde levantou toda a proposta de trabalho da Vitale, fizemos um dossiê, entregamos à Secretaria de Saúde, à comissão, que lá a empresa que ganhou o certame estava dizendo que ia pagar R$1.000 a menos de pagamento para os técnicos. Lá, a empresa que ganhou ia pagar inúmeros números a menos para os trabalhadores do Ouro Verde, e uma vez que o secretário defendia que ia ser subrogação. Então, isso não há conhecimento da Secretaria de Saúde hoje, viu, gente? Isso aí foi antes de fechar o chamamento público. Foi antes deles fechar o edital com a Vitale Saúde. O Sim Saúde, os trabalhadores do Ouro Verde, fizemos um manifesto, vocês lembram, estão na mídia, a gente fizemos manifestação avisando a Secretaria de Saúde que não estava previsto isso aí. Dia 1º, segunda-feira, domingo, faz 1 ano e 4 meses que a Vitale Saúde está no Hospital Ouro Verde. 1 ano e 4 meses. Faz 10 meses que eles depositam 1 centavo de encargo trabalhista. 11 meses, meninas. Obrigado, viu, gente? E a gente, junto, já fizemos greve, fizemos manifestação, fomos para a rua falando isso aí. Desde junho, mandou o pessoal embora, não pagou nem os dias para trabalhar. Então, falar para mim que a Secretaria, para mim e para vocês, que a Secretaria de Saúde... Alô? Aí. Que a Secretaria de Saúde está vendo agora e vai mandar a data de pagamento, é, mais uma vez, falta de respeito com os trabalhadores. Eu gostaria, é vergonhoso, eu gostaria, pela senhora Vanilde, que está aqui hoje representando a Secretaria, que fizesse contato lá e, por misericórdia de Deus, trouxesse a data de pagamento para os trabalhadores. A data quando eles vão receber. Eles precisam sair daqui e falar para o seu inquilino quando que eles vão pagar o aluguel. Eles não vão pagar, não estão pagando nem o que eles devem. Entendeu? Só para complementar aqui. Nós precisamos de data, gente. Lembrando que os trabalhadores que estão em férias hoje, não receberam também, viu, gente? Não receberam também. Olha lá. Olha lá. 40 residentes em greve. Aí vem a prefeitura aqui hoje e fala que está acertando, depois de 1 ano e 4 meses, algo que o Sim Saúde levou para eles, 3 meses, em fevereiro, 3 meses antes, quando lançou o edital, nós, enquanto representantes de trabalhadores, sindicato de classe que somos, lutamos junto com os trabalhadores. Quando lançou, nós avisamos eles, entregamos um dossiê que estava errado. Ou, cancela esse e faz outro, está errado. Passou os primeiros 15 dias, a empresa ganhou, deu a data de apresentar os documentos, o Sim Saúde, novamente, junto com os trabalhadores. Ei, está errado novamente. Você está falando de subrogação, eles estão falando que vai pagar menos. O dinheiro não dá. E finalizou o processo sabendo que estava errado. Então, não foi um processo que erraram lá... Não, todos eles sabiam que estava errado. O Sim Saúde, os trabalhadores, meus companheiros, fizemos manifestação junto, avisando que estava errado. Nós precisamos aqui hoje que façam contato com o homem do dinheiro lá, que já está tudo certo, com quem paga, e traz a data de pagamento, o cronograma de pagamento. Misericórdia, gente. Não é um 15 dias de atraso, não. Não é 15 dias de atraso, não. É desde junho. As férias de quem saiu vai receber quando? Pessoal, desculpa o desabafo, é que é uma tortura. 2 anos a gente estamos brigando pela mesma coisa. 2 anos falando a mesma coisa. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Eu queria abrir a palavra também aqui para o Adriano Mendes Bindella, diretor do Hospital Cândido Ferreira, diretor sindical e trabalhador do Hospital Cândido Ferreira. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os vereadores aqui, na pessoa do vereador Paulo Galtério.
e agradecer por ele ter recebido a gente no seu gabinete a semana retrasada, né, para estar ouvindo um pouco. Eu acho que eu não vou me prolongar muito dizendo das dificuldades que os trabalhadores enfrentam, tanto Ouro Verde, né, Cândido Ferreira, como a Mariana tem acompanhado. A gente vem já há um tempo com o Cândido discutindo algumas coisas, né, com o intermédio do Ministério Público, com relação a algumas demissões, né, e não pagamentos, já há um tempo. E agora, com esse anúncio de redução de 600 mil por mês no convênio com o Cândido Ferreira, né, a coisa apertou mais ainda, né, onde o Cândido anuncia a demissão de 80 trabalhadores. Só para atualizar a vereadora, as demissões não pararam, tá? Semana passada mesmo tivemos 4 demissões, não na área técnica, mas sim na parte de higiene e nutrição. Tá? 4 colegas foram desligadas. Então, eu gostaria de fazer a pergunta direta para a senhora Ivonilde, que está aí representando a secretaria. Esse corte, né, esse anúncio que foi feito, que vai ser, foi contido até o final do ano, até dezembro, né, isso é oficial? Né, existe um documento, né, que comprove isso? Esse corte que foi feito, que foi anunciado, ainda não foi feito, é de que magnitude? Da onde está vindo esse corte? O pedido desse corte, foi o que a gente conversou com o Paulo. Vem, porque assim, tem outras instituições na cidade que recebem repasse da prefeitura. E não teve anúncio de cortes. Só PUC, Ouro Verde, que está nessa situação, e o Cândido Ferreira. Né? Isso é pessoal do governo? Né? De que maneira que isso vem? Porque, com outras instituições tendo repasse e não havendo o corte, acho que, se está ruim para um, tem que estar ruim para todo mundo. Né? Então, acho que a situação é essa. Essa é a minha pergunta para você, Ivonilde. Enclausuradas dentro do hospital psiquiátrico. E a lei da reforma psiquiátrica, o que ela vem propondo? Que o doente não fique mais dentro dos serviços, que até então o Cândido Ferreira, que tem toda a sua trajetória, e essa assistência se dê através de CAPES e hospital geral. Até porque o paciente com problema psiquiátrico, ele tem problemas cardiológicos, ele tem problemas oncológicos, e a reforma psiquiátrica desse país, ela prevê que não se tenha mais leitos em hospitais psiquiátricos. Uma vez que o usuário necessite de atenção hospitalar, isso deve acontecer dentro de um hospital geral. Então, isso já vem acontecendo. O Hospital Ouro Verde, hoje, tem 20 leitos psiquiátricos, para além dos 200 que ele já tem, para outras patologias, cirurgia, clínica médica, enfim, as demais atividades. Então, esse movimento que a gente vem fazendo junto ao convênio do Cândido Ferreira vem para atender a legislação. Então, o que a gente fez? A gente não tem mais disponibilizado leitos dentro de uma estrutura que só tem atenção psiquiátrica para colocar o usuário, quando ele tem necessidade, dentro de um hospital geral. E, por óbvio, que isso também vai decorrer de reajuste financeiro, uma vez que a gente vai abrir mão dessa assistência prestada para poder implementar em outros serviços. Esses recursos estão mantidos. Houve uma reunião entre a Secretaria de Saúde e o Hospital Cândido Ferreira, no sentido de ele se reequilibrar financeiramente, para ele se acomodar frente a essa demanda que a Secretaria para de tomar dele leitos de internação para poder fazê-lo conforme a reforma psiquiátrica. Muito possivelmente,
a toda a estrutura do Hospital Cândido Ferreira, penso que a diretoria do Cândido, quem pode falar pela instituição, ela deve se reorganizar, à medida que, ao longo do tempo, não se aposta mais em deixar os doentes dentro daquela estrutura. Então, isso vai demandar que o Cândido opte, e ele tem expertise na saúde mental, é um hospital de mais de 80 anos, é um serviço de mais de 80 anos na área de mental, e ele tem uma expertise de atender. Tanto que mantemos convênio com eles para essa nova forma, que é atender os pacientes em CAPS, CAPS-AD, CAPS-I, enfim, tem uma série de serviços em conformidade à necessidade da população e em conformidade às políticas do Ministério da Saúde. Ok. Ivanilde, eu tive uma informação do quarto andar que existia a possibilidade de rompimento do contrato com essa OS que se encontra lá no Ouro Verde. Isso procede? Procede. Acho que foi colocado aqui, em vários momentos, a questão financeira. Acho que foi colocado pelo Paulo também a preocupação, num primeiro momento, da Secretaria de Saúde, de salvaguardar todos os empregos e de manter aquele corpo técnico atuante. E tem uma preocupação nossa do expertise da governança, dos profissionais da equipe que resultou vencedora desse certame, do expertise para tocar um hospital. Só para os senhores saberem, o Hospital Ouro Verde ele tem 40 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrico, 50 leitos cirúrgicos, 64 leitos clínicos, 20 leitos de uma unidade que ela é específica para a área neurológica e cardiológica. Enfim, só colocando aqui, esse hospital municipal ele tem muita potência, ele tem grande capacidade de assistência, sem contar 12 salas cirúrgicas, equipamentos, enfim. E, sim, uma preocupação nossa de que, uma vez que a gente aporte os recursos necessários para que ela honre todos os direitos trabalhistas, todo este acúmulo que ela vem nos sinalizando, que ela demonstre capacidade técnica de governança desse hospital. Então, a gente chamou a OS Vitale e colocamos isso de forma muito clara, de que, uma vez sanado essa questão financeira, decorrente da subrogação, que é a lei ao contrato de gestão, ela tem que honrar e ela tem que produzir tudo que está previsto no contrato de gestão que o hospital tem capacidade técnica de produzir. E isso é 100% sobre a governabilidade dela. Tá, correto. Só lembrando aqui, vereadora Mariana, eu vou dar a palavra, a senhora falou, quando a gente fala de organização social, eu fui um dos vereadores que aprovei essa lei. Acredito que o Jorge também, né? O Gustavo, eu não me lembro, né? Mas é muito importante a gente saber também, esclarecer para quem nos ouvir, que o prefeito tem limitações pela lei de responsabilidade fiscal. E, muitas das vezes, não se faz possível tocar um hospital daquele tamanho com funcionários públicos. Eu estou errado? Eu não sei se a Ivanilde pode esclarecer isso, e acredito que essa lei, vereador Carlão, era uma forma de a gente tentar trabalhar o hospital com qualidade, né, tendo em vista as limitações da lei. Né. Então, a gente não pode também, pura e simplesmente, achar que a lei não foi boa, Carlão. O que nós temos aqui não é uma questão de lei, se a lei é boa ou se a lei é ruim. A questão é assim... A questão é que houve um erro contratual, então tem que ficar bem claro isso. Tá? Houve um erro contratual na hora da contratação, tá? que não foi corretamente acertado. Né? Então, a gente precisa sempre lembrar, porque senão fica prático fazer crítica aqui, a gente não esclarece. E o papel da comissão é esclarecer. Até porque, quando a gente vota favorável ou contrário um projeto aqui, a gente tem que justificar. E eu estou justificando o meu voto favorável por causa da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito não teria condições de contratar funcionários da prefeitura para tocar Ouro Verde sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, para aquele momento, era o que melhor se apresentava para a cidade, como, de fato, foi até hoje. A lei é de 2015, nós estamos em 2017, e o hospital estava funcionando redondinho.
Tá? Agora, é natural que com os problemas que nós tivemos com os trabalhadores, né, mas eu acredito, nós fizemos essa reunião aqui hoje, esse debate, até para tirar essas dúvidas, até para casa pudesse, o vereador Jorge se inteirar, os vereadores daqui se inteirarem, porque a gente precisa ter uma solução. Agora, o que nós precisamos pedir aqui, Ivanilde, é assim, é data para resolver isso. Porque eu sou sincero para você, eu tive numa reunião com a Leide faz uns 4 meses, Leide, e, com todo respeito, empurraram com a barriga. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Senão nós vamos dizer, olha, nós temos uma data tal... Uma parte data apenas, né? Eu fico me perguntando, né, nesse tempo todo, que já se passaram, como o Paulo já contou, 1 ano e tanto, os problemas só foram se avolumando, Ivanilde. Né? Eu acho que o problema não está na subrogação, está na gestão. Eu acho que aí você chegou agora no ponto nevrálgico de reconhecer, né, na pergunta do Paulo Galtério, exatamente o que se pode fazer com a Vitale. Ela tem ou não tem capacidade de gestão? A resposta é unânime. Né? Se nós adentrarmos a maternidade de Campinas, imagina sem a maternidade de Campinas hoje na gestão do município, do ponto de vista materno-infantil. É um caos separar a maternidade hoje. Eu vi na greve. Nós suspendemos a greve porque a gente viu que não dava mais para tocar. Né? Pensar o Boldrini sem a especialidade que ele faz. Então, não está só na questão... E mesmo pensar o Cândido Ferreira. Vai ter chamamento? O que não pode ficar ameaçando. Vai ter chamamento? Então, faz chamamento. Né? Que o Cândido tem expertise no que faz, ninguém tem dúvida. 80 anos não são 8 dias. Né? Assim como a PUC, com mais de 30 anos, tem expertise no que faz. Então, a gente precisa alinhar muito esse discurso, essa conversa, e que não seja pela via da imprensa. A gente ficou sabendo, lá pelo final de tarde, no sindicato, ia parar o Ouro Verde no outro dia, que a prefeitura entendeu que devia, de fato. Foi a imprensa que nos comunicou. Depois de 4 meses procurando solução para o problema. Então, eu acho assim, nós precisamos buscar um entendimento mais claro. Aí eu aposto muito hoje na Comissão de Saúde da Câmara. Porque, na prefeitura, eu sinto dizer, eu vi que você... Desculpa, eu falo as coisas para as pessoas, mas eu não vi você chegar. Eu falaria a mesma coisa. Né? Só não fui elegante em não te cumprimentar, mas eu diria o que eu disse, que é necessário, né, que o prefeito e o secretário não anunciem as decisões que vão tomar pela imprensa, e sim com os interessados primeiro. Os vereadores são interessados, a população é interessada, e cabe, sim, ao secretário e ao prefeito fazer a gestão do município. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Né? Eu estou vendo aqui a cara do pessoal, a expressão do pessoal da PUC. Justifica tirar R$2.100.000 da PUC? A pergunta que eu lhe faço, por quê? Que serviço será transferido e para onde? A Mariana Conte levantou um problema. O Mário Gatti também não funciona às mil maravilhas, é a gestão pública. Né? Ou não? Eu sei bem os problemas que o Mário Gatti vive, porque a gente vive socorrendo, ajudando a se solucionar. Né? Ah, mas o sindicato tem a ver com isso? Tem a ver porque é parte da população. Então, na prática, é o seguinte, por quê? Né? Haverá redução nos recursos da PUC. Para onde vão os serviços que a PUC presta hoje? Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida, os trabalhadores têm dúvida, o Paulo acho que nem sabe. Né? Os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde, a de dezembro para frente, que serviços que serão, né, redistribuídos no município. Por que haverá um corte de 2 milhões de recursos na PUC? Para onde vão os trabalhadores que hoje estão na PUC? É uma pergunta que a gente fez fazendo. Então, eu, aproveitando a oportunidade, eu acho que você poderia nos esclarecer isso também, se já tem claro esse processo de transferência de recurso para o A ou para o B. Paulo, eu gostaria só de comentar. Mariana, sim. Eu acho muito importante que a Ivanilde comentou sobre a reforma psiquiátrica, que, com certeza, foi um grande avanço que nós tivemos aqui no Brasil, né, do final do fim do enclausuramento, do desenvolvimento de uma série de terapias, da redução de danos, de uma série de princípios que a reforma psiquiátrica traz e bem-sucedida em termos de política em ação em saúde. Agora, o Cândido Ferreira, hoje, esses trabalhadores que estão sendo demitidos, e eu achei importante, eu esqueci seu nome? O Adriano comentar aqui que as demissões não pararam. O Cândido Ferreira, esses trabalhadores, muitos deles atuam exatamente nesses serviços, que são serviços
serviços que hoje seguem os princípios da reforma psiquiátrica. São trabalhadores do CAPS, são redutores de danos, são os trabalhadores do centro de convivência, são vários trabalhadores que atuam contratados via Cândido Ferreira para nesses serviços que são serviços fundamentais da saúde mental aqui no município, que seguem os princípios da reforma psiquiátrica. Existem problemas, os problemas do Cândido Ferreira não começaram hoje, eu tenho muitas críticas, né, inclusive de demissões anteriores, que não foram demissões que aconteceram, inclusive, sem pagamento de direitos trabalhistas. Agora, o que está colocado é o seguinte, a Prefeitura sinaliza que os problemas que já existem serão resolvidos por meio do chamamento. Eu acredito que a gente tem que ficar muito, muito atento com relação a isso, porque esse chamamento vai ser um chamamento nos mesmos moldes do que a gente já viu a experiência do que é no Hospital Rio Verde. O que é esse chamamento? Né? O chamamento, na verdade, ele é o mesmo modelo, então é uma crônica de uma crise anunciada. Na minha opinião, é uma crise anunciada. Você vai fazer um chamamento para a saúde mental, para a contratação de OS, inclusive tem experiências em São Paulo de pulverização de serviços. Então, cada OS administra um serviço, os serviços não se comunicam entre si, há uma queda na qualidade, inclusive uma queda nos princípios da saúde mental, porque nem todas as OS seguem os princípios da saúde mental. E a gente vai ter os mesmos problemas que hoje acontecem no Hospital Ouro Verde, vão se apresentar também na rede de saúde mental. Então, eu acredito que é fundamental, Paulo, discutir o modelo. A gente precisa discutir, porque essas experiências trazem para a gente, e eu acredito que é necessário fazer a avaliação. Eu não era vereadora na época que foi aprovada aqui a lei das OS, mas eu acho que é importante avaliar isso. É importante avaliar a experiência que teve, inclusive, em outros âmbitos. Se me permite, Mariana, só para... É muito importante a gente levantar aqui, Gustavo, e a Ivanilde pode até complementar minha fala naquilo que não for procedente. Existe uma coisa que chama sucessão trabalhista. Tá? Existe uma coisa que chama sucessão trabalhista. Por isso que eu perguntei aqui agora para a Ivanilde se existia a possibilidade de rompimento do contrato com a Vitale. Porque é evidente que, se vai romper o contrato com a Vitale, vereador Carlão, tem que acertar todos os direitos trabalhistas de todos os funcionários para depois fazer uma recontratação. Né? E o que a Ivanilde me deu a entender aqui, que a Prefeitura quer manter o quadro e o funcionário andando. Não é isso? Esse é o grande problema. Né? Porque seria muito cômodo, se eu não estiver errado aqui, Leide, se dispensar todo mundo hoje, pagar amanhã e depois voltar a trabalhar. Mas eu acredito, primeiro, que a Prefeitura não tenha dinheiro para isso, nem a Vitale. E, segundo, que a Prefeitura também não quer parar as atividades. É essa equação que nós temos que resolver aqui, vereador Gustavo. Né? Por isso que eu acho assim, Ivanilde, é muito importante, né, a gente solucionar essa questão. E a Comissão de Saúde hoje, Leide, ela não vem aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Ela vem dizer que está errada a coisa, tanto por parte da Prefeitura, como por parte da Vitale. Se tem alguém que está certo, são os trabalhadores. Isso nós temos certeza, que eles estão certos. Se a Prefeitura está errada e a Vitale também está errada. Agora, o que nós precisamos é passar a mensagem aqui, através da Câmara, de quando vai solucionar esse problema, rompendo-se o contrato com a Vitale, que é a primeira hipótese, ou corrigindo o edital, que eu acredito que não será feito, Leide. Isso é um ponto de vista meu jurídico, tá? Que não vai ser feito isso, porque vai gerar problema com o Tribunal de Contas, e se o tribunal, porventura, não aceitar essa correção, vai sobrar para os administradores atuais. Então, eu acho que nós precisamos ter uma saída aqui. E, se você quiser... Deixa o Gustavo. Gustavo pode falar? E aí, Ivanilde, complementa. Ivanilde, só para complementar a questão do Paulo, porque, realmente, nesse ponto, eu concordo claramente com a Prefeitura da necessidade de você ter uma continuidade, apesar da troca de gestão. Então, a Prefeitura ter, de alguma forma, praticamente, vamos dizer assim, imposto à Vitale a continuidade, foi adequado, porque o hospital precisa dessa continuidade. Você não pode trocar a gestão, demite todo mundo e contrata todo mundo de novo. Isso está em processo, em andamento. Então, nisso,
eu estou de pleno acordo diante desse modelo de gestão que está colocado. Mas o que me chama a atenção e o que eu queria questioná-la, Ivanildo, é em relação às metas do contrato. A informação que nos chegou é que a organização Vitale não tem atingido, ou não atingiu, pelo menos nesse primeiro ano, as metas estabelecidas no contrato em relação a número de atendidos, ao que eles colocaram como aptos a fazer diante do chamamento que foi feito. Então, essas metas realmente não foram cumpridas. Quais são as consequências do não cumprimento dessas metas, né? E reforçando um pouco a hipótese desse rompimento. Esse rompimento se daria a partir de qual constatação? Quais são os critérios objetivos que a Prefeitura chegaria à conclusão da não condição técnica de gestão da Vitale em relação ao Hospital Ouro Verde, né? Pelo que eu sei, as metas não foram cumpridas no último ano. Já ocorreram consequências por conta disso? E quais são as consequências, né? Acho que eu começo pelo final, falando de que a ideia da Secretaria de Saúde e da Prefeitura é a manutenção desse contrato com a Vitale, entendendo que o saneamento dessas despesas, dessa questão financeira que decorre da subrogação, vai tirar da Vitale toda vou colocar assim, toda a muleta para que ela justifique a sua não produção de serviços. Quero colocar a vocês que, no contrato de gestão, há metas quantitativas e metas qualitativas. E, rapidamente só, a gente sai do modelo do antigo INAMPS para o modelo de Sistema Único de Saúde, porque a gente rompe a gente não paga mais nenhum parceiro eminentemente só porque ele fez o serviço. A gente quer saber com que qualidade ele fez. Então, tem indicadores de infecção hospitalar, enfim, acho que a gente pode colocar isso, conversar disso em outro momento, tá? Mas há indicadores claros, precisos, que me faz pagar não só pela quantidade do serviço prestado, mas pela qualidade. E isso não tem sido cumprido pela Vitale. Por isso que foi uma das coisas que nos fez pensar no não segmento desse contrato de gestão, entendendo que, se a única questão que está dando causa ao não cumprimento for o reequilíbrio econômico-financeiro, esse vai ser sanado. E aí a Vitale vai ter que produzir e vai ter que ter capacidade técnica para entregar tudo aquilo que o Hospital Ouro Verde tem de capacidade instalada. A Vitale tem nos colocado que essa questão financeira prejudicou a produção quantitativa e qualitativa do serviço. E isso já tem sido descontado. Pelo contrato de gestão, o primeiro semestre se pagou de forma integral a quantidade, e isso acontece em outros contratos de gestão no resto do país, porque a entidade ela ganha o certame e ela vai se acomodar, se organizar para prestar aquele serviço. Mas, passados 6 meses, o não cumprimento daquilo já começa os descontos. E é essa a nossa preocupação. Repassar o recurso para fazer frente às despesas da subrogação, em contrapartida, continuar descontando pelo não cumprimento das metas quali e quantitativas. Isso foi colocado de forma bastante clara para a Vitale, e ela sinaliza de que esse descumprimento se deu em função do desequilíbrio econômico-financeiro. Uma vez saneado esse equilíbrio, ela coloca que ela tem capacidade de continuar com o contrato de gestão. E é isso que foi colocado isso para ela. O tempo todo ela é monitorada mensalmente, e a gente monitora essas metas. Eu só quero lembrar, Marina, antes de mais nada, vou te passar a palavra, Gustavo, e demais vereadores, é muito importante a gente ver o seguinte, como é que a Vitale está sobrevivendo hoje. Na verdade, assim, se fosse para fazer os pagamentos que a Prefeitura teria que fazer de acordo com o contrato, ela não conseguiria gerir. Se eu estiver errado, Ivanildo... Então, a Prefeitura tem feito antecipações. Estou errado, Lídia?
Estou correto? Estou correto, não estou? Só que vai chegar um momento que não vai ter mais antecipação. Aí como é que fica daquele momento até o final do contrato? Esse é o grande problema hoje. Porque enquanto a prefeitura consegue fazer a antecipação, né, e colocando valores para ela tocar, só que vai chegar no momento que a prefeitura não vai poder mais fazer essas antecipações. E aí tem todo um contrato que a Vitale necessariamente não vai conseguir cumprir. Então, é muito importante a gente saber isso, porque, senão, também nós ficamos aqui que nem barata tonta. E a minha sugestão, Leite, hein, vereador Gustavo, demais vereadores, assim, é uma conversa de preferência nessa casa com o secretário de Negócios Jurídicos, porque a resposta é dali que vai sair. Não é mais a questão da questão de saúde mais, Leite. A questão é jurídica, porque, assim, o que vai ser feito com relação à correção desse contrato vai ter responsabilidade de quem assinou ele depois ou não? Porque isso vai ter que passar pelo Tribunal de Contas. Tá? Agora, é essa a grande questão hoje. Nós vamos preferir continuar com o atendimento como está, porque a população realmente está complicada, os funcionários estão complicados, ou nós vamos resolver? Né? Então, eu penso assim, eu vou sugerir aqui para os membros da comissão aqui um pedido, né? Não vamos falar em convocação, eu acho que é prematuro para isso, mas um convite para que o Silvio Bernardin venha aqui e tome uma posição. Porque nós não podemos mais ficar vendo essa questão dos trabalhadores, a questão do atendimento. E hoje, a desculpa hoje da Vitale, é que não está recebendo, e por isso que... Então, assim, uma coisa vai gerando a outra. Então, eu faço a sugestão de convidar ele, se ele quiser, ou da gente ir até ele, ou com os vereadores que não fazem parte da base do governo, e pedir uma resposta. Não podemos também ver essa situação como está e fechar os olhos, Gustavo. Então, Ivanildo, eu acho que não sei se você pode complementar alguma coisa ou corrigir alguma coisa que eu falei que não seja desse jeito, eu posso estar equivocado. O que se acordou nessa última sexta-feira é de que a Vitale ela reafirma a capacidade e todo o plano de trabalho e toda a documentação que ela trouxe de qualificação, ela reitera que ela tem condições técnicas de continuar conduzindo o contrato e atender na integralidade aquilo que o hospital tem capacidade de produção. E ela reafirma que ela não tem entregado essa produção em quantidade e qualidade em função do desequilíbrio. Então, neste momento, se reafirmou a permanência da Vitale enquanto gestora do Hospital Ouro Verde. É isso que ficou acordado, e daí esses repasses se farão para o S-Vitale, para honrar todo... Porque hoje ela é empregadora, hoje ela que tem essa responsabilidade. Então, o repasse será feito a ela para ir saneando essas dívidas com os trabalhadores. Então, mas a grande questão, e a hora que não tiver mais repasse, como é que nós vamos fazer? Quando nós não tivermos mais repasse para fazer antecipações, como é que fica a questão? Você não vai poder repassar mais do que está no contrato. É verdade. Tanto é que esse instrumento que está sendo criado é justamente para aportar recursos para além do que já está orçado hoje. Olha, o vereador está colocando de forma muito séria. Hoje, nós temos orçamentário da ordem de 120 milhões para repassar para a Vitale. Se a gente consome esse recurso para suportar despesas alheias a pagamento de profissionais, recursos humanos, insumos, esse recurso, por óbvio, vai faltar e então vai ser suplementado o orçamento para fazer frente a despesas que não é da prestação de serviço, que é decorrente da subrogação. É isso tudo hoje que está sendo discutido junto à secretária de Assuntos Jurídicos. Só queria lembrar aqui a todos os presentes, Leíris, os componentes da mesa, que nós vamos encerrar a sessão às 16 horas. O vereador Jorge tem compromisso, o vereador Rodrigo tem compromisso e eu também tenho compromisso. Posso só colocar uma questão, Sim, Paulo, pode, rapidamente? vereador, É que, na verdade, os trabalhadores estão aqui até falando aqui na tribuna e me colocaram aqui duas questões que eu acho que seria importante, porque a Vanilde comentou da questão qualitativa e eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação qualitativa. E o Odair, que é membro do Sindicato de Saúde, também mostrou aqui uma foto de um recipiente plástico onde os pacientes estão urinando por falta do equipamento correto de onde fazer a urina.
Aqui é uma foto, os trabalhadores que conviveram diariamente ali, né, que sabem de perto a situação. E uma outra trabalhadora me trouxe aqui anúncios de emprego dentro do Hospital Ouro Verde. Então, na verdade, o hospital ele está demitindo trabalhadores sem pagar os direitos trabalhistas e recontratando outros trabalhadores. O Cândido também. E eu acredito que isso tudo tem que ser avaliado, Paulo. A gente tem que fazer um olhar mais próximo para todos esses problemas, porque são incoerências que aparecem em relação a esse sistema de gestão aí. Isso aí é claramente para reduzir custos, mesmo sabendo que não há como pagar os direitos trabalhistas. Então, a direção do hospital demite, há, inclusive, uma demissão já prevista agora de muitos médicos para repor essa contratação via pessoa jurídica. Então, assim, olha a irresponsabilidade que nós chegamos. Não há recursos, segundo a gestão, para pagar os direitos das demissões. Mas, mesmo assim, a demissão é feita. Há uma nova contratação de funcionários, evidentemente, por valores mais baixos. No caso de médicos, via pessoa jurídica, que é a quarteirização do serviço público, diante dessa situação que a gente está vivendo. Então, assim, mais uma questão a ser apresentada de irresponsabilidade na gestão pública. Por isso que a minha sugestão aqui, não sei se era convidar, ou a gente ter uma conversa com o secretário e pedir uma posição com relação a essa questão. Ou vai romper, ou vai editar o contrato suplementar. O que nós não podemos é ficar jogando para frente. Entendeu? Essa que é a questão, né? Ou vai suplementar e vai cobrir essas despesas, né? Sabe qual é o problema, vereador, aqui? O grande problema é que precisa resolver e já. Né? E não enrola. A PUC está questionando também, né, os colegas que são aqui da PUC, por que já houve o corte no repasse dos 2 milhões se o contrato ainda está em vigência? Não foi repassado esse mês. Que isso aqui está virando uma coisa caótica. Então, nós precisamos de solução. No caso específico do Ouro Verde, ou ele vai paralisar sozinho. Né? Ele já está paralisando. Vereador, está paralisando. Não é porque não tem trabalhador, porque não tem mais condições de trabalhar. Então, Ivanildo, eu acho que essa é a lógica que a gente tem que construir aqui dentro. Né? Só ali, se você me permitir aos presentes, vereadores, nós sabemos disso, nós, como vereadores aqui, se o Jorge quiser falar, Rodrigo, até para a gente poder encerrar, vereadores aqui, vocês têm prioridade. Né? 1 minuto só. Eu só quero lembrar assim, o papel nosso aqui, para vocês que estão observando, assim, nós não temos poder de execução, nós podemos dialogar como nós estamos fazendo aqui. Né? O vereador tem o papel de trazer a população aqui, de levar o problema à administração, trazer alguém, mas nós não temos a caneta para resolver isso. Né? Entendeu? Então, assim, o que nós queremos, assim, nós queremos fazer um papel que agrade os trabalhadores, que agrade a população e que também possa dar um resultado positivo para a Vitale e para a Prefeitura. Então, o que nós estamos tentando com isso aqui é, diplomaticamente, chamar a atenção da casa, que é a vereança, para resolver um problema. É muito importante saber disso. Não vamos sair daqui hoje com uma solução, mas nós vamos sair daqui com um problema a ser resolvido, Ivanildo. É muito importante isso. Agora, é natural que as pessoas que precisam receber, nós sabemos disso. Né? Nós sabemos da dificuldade, mas, assim, os vereadores não têm poder de resolver o contrato. Isso é um problema do executivo, é do prefeito e seus secretários. A gente, por isso a minha sugestão aqui da gente ter uma conversa com o secretário de Negócios Jurídicos, que eu acho que a coisa não é nem mais da saúde. Estou errado, Ivanildo? Eu acho que a situação da saúde já está controlada. Eu acho que a questão... Então, a minha fala vai encerrar por aqui. O vereador Jorge, se quiser encerrar alguma coisa. O vereador Rodrigo, se quiser dar uma palavra. Paulo, é o seguinte, eu acho que a gente tem que achar uma solução, se for o caso de provocar o Ministério Público, porque a gente tem que priorizar o atendimento à população e também o cumprimento das obrigações trabalhistas dos trabalhadores,
tanto dos que estão hoje na ativa, que podem ser demitidos e também depois sofrer por não estar recebendo os seus direitos, como os trabalhadores que não receberam. Tá certo. O vereador Gustavo quer encerrar? Rapidinho. Não, eu só queria, como sugestão, eu acho que a comissão precisa ir até o prefeito, precisa, talvez, ir novamente no Ministério Público do Trabalho, porque há um inquérito aberto pelo Ministério Público do Trabalho, há um inquérito também aberto no Ministério Público de São Paulo sobre essa situação do Ouro Verde. Então, eu acho que a gente tem que procurar todos os atores, todas as instituições que possam contribuir com a casa para a solução urgente do problema. Entendeu? Acho que a gente tem que ter uma postura muito proativa nesses próximos dias para acelerar a solução do problema. Vereador Carlão? Eu acho, senhor presidente, queria colocar mais um elemento que eu acho que é atribuição de nós, vereadores e dessa casa, de fazer uma auditoria, de pedir uma CPI para investigar a gestão dessa unidade. Por quê? Porque assim, os elementos trazidos aqui, inclusive pela gestão, são suficientes para a gente ver que há má gestão lá no hospital, pela entidade, pela Vitale, e nós precisamos apurar. Porque nós não sabemos aqui, sem fazer uma investigação profunda, se não está havendo desvio de recursos, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma atribuição que nós, enquanto vereador, podemos tomar iniciativa. Vereador, eu recomendo a senhor colher as 11 assinaturas aqui, que eu acho que é o mínimo, né? E se o senhor conseguir as 11 assinaturas, a gente faz... Se tiver o compromisso da comissão, nós já somos quase 10. 3, 6 aqui, fica faltando só 5. Se eu conseguir colher as 11, vereadora Mariana, fica a sugestão. A vereadora Mariana já falou no final? Na verdade, eu tenho acordo com o vereador Carlão. Eu acredito que a gente precisa fazer uma avaliação, uma investigação, um processo de fiscalização mais a fundo na questão da gestão do Hospital Ouro Verde. E eu digo mais, vereador, acho que a gente precisa avaliar todos esses... uma CPI que dê conta de avaliar, inclusive, esses outros contratos de gestão que estão sendo realizados, seja no Cândido Ferreira, seja nas terceirizações do Mário Gatti, inclusive avaliação de qualidade dentro do próprio Mário Gatti, porque eu acredito que nós precisamos resolver urgentemente essa situação, mas a gente está vivendo uma crise anunciada mais grave do que está. A gente já está no momento de crise. E essa crise tende a se tornar mais grave se não for feito uma mudança na política de gestão de saúde nessa cidade. Vereadora, obrigado. Ivanildo, você quer encerrar uma fala, alguma coisa? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui e acho que, uma vez que a gente está dizendo o SUS, quando ele nasce com a premissa de que o Estado vai prover todos os direitos. Quando o Estado ele não tem toda a sua capacidade assistencial, ele vai buscar parceiros, então, como a PUC aqui presente, Maternidade de Campinas, Cândido Ferreira e outros estabelecimentos. Acho que é importante a gente entender como isso se dá e como é que a gente remunera esses serviços e de que forma, porque tem toda uma legislação que não é aqui agora, acho que pela exiguidade de tempo, mas me coloca à disposição para a gente poder discutir isso de forma mais com todos os referenciais técnicos do Ministério. Aí eu acho que fica uma conversa, senão a gente reduz só a questão financeira, e isso é insuficiente para dar conta de todas as nuances da saúde. É isso, obrigada. Muito obrigado, Vanildo. O Eleide quer dar uma palavrinha rapidinha para encerrar? Eu só queria dizer que a lógica que nós estamos construindo é do diálogo, por enquanto. Se nada ocorrer que possa resolver o problema da população, dos trabalhadores, evidentemente, que a prefeitura dê conta de solver, como o Evanildo falou, aí o caminho pode ser N. Nós temos N caminhos. Porém, né, ainda acho que o diálogo deve ser a questão que norteia essa relação. Porque a gente sabe também que o dinheiro diminuiu, né, pessoal? E que a exigência na gestão está aumentando cada vez mais. Portanto, né, corporativismo não vai resolver o nosso problema. Tem que manter o Cândido do jeito que é, manter a PUC do jeito que é, o Ouro Verde do jeito que é. Não vai resolver. Isso não vai garantir o nosso emprego. Porque uma coisa a gente já sabe, dinheiro não está fácil em nenhum lugar.
E a arrecadação da prefeitura é notória que já diminuiu. Eu vou pela tese do Paulo, né, do Paulo Galtério, de chamar aqui o secretário de Negócio Jurídico, porque é lá que está o rolo, né? A pressão para que o prefeito não faça nada vem de lá. Se isso é combinado ou não, eu já não sei. Porém, é lá que o negócio, o problema está morando. A Secretaria de Saúde já achou a solução. Só que a questão passa por um outro lugar, que é o quê? Quanto o prefeito vai ser responsabilizado ou não. Então, se tiver que romper com a Vitale, que o faça, ter um contrato, ele pode fazer. Né? Nós temos que buscar a solução imediatamente. Paulo, eu apoio a tua tese, como sindicato, de que a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem que estar aqui presente. O resto um vai para um lado, outro vai para o outro, que cada um tem a sua lógica política que deve ser discutida. Enquanto isso, a população fica lá na porta para ser atendida e os trabalhadores sem receber. Então, ó, eu vou fazer a sugestão, para o secretário, que é o Negócios Jurídicos, é o Silvio Bernardim, e se ele quiser comparecer aqui, ou se quiser marcar, é porque, assim, nós estamos fazendo um convite, gente. Ele pode vir ou não, assim como o secretário não pôde vir hoje. Então, a gente vai fazer um convite para ele, a gente vai marcar uma reunião para breve, a gente combina o seguinte aqui, precisa ver com a comissão, se eles acharem. Se, porventura, for possível marcar uma reunião e conversar com ele para tentar solucionar, a gente vai pedir para ele. Se não der, nós vamos ter que aguardar. Tá? Então, mas nós vamos trabalhar para isso. É o Paulo e o Adriano, se vocês quiserem encerrar a fala. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer aos meus colegas, que eu estava tão ansioso para fazer a pergunta para a senhora Ivonilde, que esqueci de cumprimentá-los e agradecer aos colegas trabalhadores aí de estar presente aqui hoje, nessa tarde. Eu saí sem a resposta, né? Empregados. Desempregados. Eu saí sem a resposta da minha pergunta, mas acredito que nessa próxima reunião com o pessoal do jurídico, a resposta pode ser que venha. Tá joia? Ok, muito obrigado. Adriano. Pessoal, nós precisamos encerrar, gente. Bom, aqui vai encerrar. Nós vamos ter que encerrar sem dar a palavra, porque as pessoas têm compromisso. Eu vou ser breve aqui. Doutor Ivonilde, eu vou pedir, mais uma vez, em nome dos trabalhadores, em nome do sindicato, o pagamento imediato de quem foi demitido das férias. O resto a gente continua esperando a resolução aí, resolvendo. Mas acerte com a Vitale o pagamento imediato. E nós estamos pedindo isso aí faz 3, 4 meses. Pagamento imediato dos demitidos. E o resto a gente estamos aqui para dialogar, a gente continua conversando. Mas pagamento imediato, gente. Paulo, eu vou agradecer a sua fala. Obrigado, viu, Paulo? Adriano, Leide, vereador Jorge, agradecer também ao Rodrigo, ao Ivonilde, vereador Gustavo, vereador Mariano, vereador Carlão, e com as bênçãos de Deus eu vou declarar encerrada essa sessão e que vocês tenham sucesso no pleito de vocês. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas.